Desde 2010 que a política, né, nacional, a gente vem num programa de desenvolvimento e de valorização dos resíduos, que é o que a gente procura aqui. Em 2018 a gente teve um outro marco, que foi um decreto municipal que definiu uma capital lixo zero, né? Então esse também é um marco muito importante, porque a partir do momento que o decreto, que parte do executivo, parte do prefeito, ele toma a decisão de transformar a cidade em lixo zero, consequentemente ele assume um compromisso, não é só um documento, ele assume um compromisso do quê? De investimento, de um olhar diferenciado para essa questão da gestão dos resíduos. São vários modelos de coleta que a gente tem aplicado no município. A gente tem uma coleta pública municipal de restos alimentares, né, que é só o resto dos alimentos que sobra mesmo, que todos os dias tem uma frequência de no mínimo 2 vezes por semana em alguns bairros, né? A gente começou por um projeto piloto e foi expandindo. Então a gente trabalha juntando esse modelo de coleta, juntando o modelo de pontos de entrega voluntária, que também tem pontos de entrega exclusivo para restos alimentares. A gente está trabalhando entre 12 a 15 toneladas diariamente, que vão para o nosso pátio institucional para passar pelo processo de compostagem. Quando a própria população puxa e adere, fica mais fácil, porque o primeiro passo de toda a gestão correta, diferenciada dos resíduos, começa dentro de casa. A Revolução dos Baldinhos é um projeto que atua dentro do contexto periférico, no gerenciamento de resíduo, trabalhando diretamente com as famílias na separação na fonte. Eu acredito que a Revolução é uma ferramenta de transformação da realidade de ser. Em qualquer realidade é possível aplicar essa metodologia, por ser um mecanismo barato, por ter um processo super dinâmico, na relação, de trabalhar a relação mesmo da comunidade em si, sabe? De poder trazer e aproximar a gente da nossa relação com a natureza, né, com a sociedade e com o meio ambiente em si. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de fazer essa redução e esse reuso da maneira adequada. Então a gente implantou e aí todo o apoio, toda a estrutura de material de divulgação, de palestras, de orientação técnica, todo esse trabalho a gente recebeu da Prefeitura da Concap, no caso, né? E a gente foi muito bem instruído, assim, as orientações, dúvidas que nós tínhamos, tinha uma linha direta para a gente esclarecer, porque no começo surgem muitas dúvidas, né? E a gente recebeu um apoio fantástico deles, foi fundamental, né? Se eles não tivessem esse caminho, essa rota, a gente poderia se perder, né, em algum momento. Então, eles nos orientaram do começo até o fim. O investimento em capacitação, assistência técnica para a elaboração de projetos de qualidade é algo que faz toda a diferença e é muito importante para que a gestão de resíduos orgânicos e resíduos sólidos de forma geral seja desenvolvida no país. O pátio ele surgiu 12 anos atrás, né, com a ideia de trazer uma solução para a questão voltada para os resíduos orgânicos que eram gerados, né, pelo SESC. E aí surgiu um estudo, né, pensando quais seriam as viabilidades para estar trazendo, né, um modelo que a gente conseguisse ter uma solução para essa questão voltada para os resíduos sólidos. E aí viu-se, né, o método UFSC de compostagem, era uma metodologia que já vinha sendo aplicada, né, na própria UFSC, e pensaram, não, acho que isso aqui a gente consegue estar introduzindo, né, no Hotel Sesc Cacupé. Florianópolis sempre foi uma referência para o MMA. Desde 2017 a gente vem se espelhando nas iniciativas aqui de Florianópolis e vem influenciado na construção das políticas públicas que a gente vem desenhando no Ministério. Para a gente é sempre importante acompanhar de perto essa evolução para a gente ir trazendo essas inovações também em âmbito nacional, para que o máximo de municípios possam ter essas referências também para replicar. É importante ter em outras comunidades porque
sinceramente, eu não esperava a participação da comunidade como está sendo aqui, sabe? As pessoas, elas têm prazer de vir aqui, olhar o canteiro, olhar as mudas, olhar os pés de alface, eles ficam um absurdo. Ah, nossa! Porque todo mundo mora dentro de uma casa, que não tem espaço, que não é habituado a ter um cultivo de horta, então é muito legal. Eu acho importante porque você está tirando o teu alimento do chão, né? Do quintal da tua casa, praticamente. Uma horta dessa, tu está no quintal da tua casa, né? Se cada um grande gerador tivesse uma conscientização maior e de fato buscasse trabalhar para conseguir tratar o seu próprio resíduo, né, seria um processo, né, incrível para a diminuição da quantidade de resíduo que hoje, né, vai de certa forma irregular, né, para aterro sanitário, né, um resíduo que não necessariamente precisa ir para um aterro, um resíduo que é rico, que pode ser tratado e que pode gerar um resultado final como um composto orgânico, né, ou um biofertilizante, e que hoje se perde, né, e vai para um aterro. O que eu preciso? Eu como morador agora, eu preciso ter onde levar ou ter a possibilidade de valorizar meu resíduo. E quem faz isso? É a política pública, é o gestor público, é a gestão pública no processo. Então esse é o papel fundamental, é dar oportunidade, a possibilidade do morador do munícipe ter onde descartar e valorizar o seu resíduo. Faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia. A nossa cabeça já pensa dessa forma, com essa segregação, com essa separação. Que a gente vê que esses grupos sociais, eles têm um papel bem estratégico e inovador e importante para trabalhar, sobretudo, a educação ambiental, para que tenha uma coleta seletiva de maior qualidade e que, com isso, a gente consiga ter um tratamento mais efetivo dos resíduos orgânicos. A compostagem é um processo vivo, orgânico, dinâmico, que nos aproxima da nossa relação, não só com a natureza, mas com a sociedade de forma geral.